Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Hoje uma aula de história, tá bom? Então, nessa aula de história a gente vai dar continuação ao nosso conteúdo que a gente está trabalhando sobre Roma Antiga. Então, para finalizar esse capítulo, a gente hoje vai ver, dar um resumo básico sobre as contribuições romanas. Quais foram as contribuições romanas para o mundo em que vivemos? Então, pessoal, o império fundado pelos romanos, ele desapareceu, né? Mas algumas de suas criações são decisivas para compreender o mundo em que vivemos. Então, eu vou citar aqui 3 contribuições básicas. Claro que tem várias outras contribuições, mas as 3 que eu considero mais importantes, que é a língua, a engenharia e o direito. São exemplos dessas contribuições para o mundo em que vivemos, para a sociedade atual. Falar de antiguidade clássica, muitas vezes os antigos romanos e gregos são abordados como fundadores de uma cultura superior. Claro que não, né? Mas é preciso lembrar que eles tiveram contato e realizaram trocas culturais com vários povos em que vivemos em torno ali, próximo ali ao mar Mediterrâneo. O Império Romano ele foi gigante, né? Gigantesco, principalmente ali na época do imperador Otávio Augusto, no Júlio César, entre outros. Os romanos absorveram, pessoal, muitos aspectos, né, da cultura grega e desenvolveram ali, essa mistura de cultura, desenvolveram uma cultura própria, com um grande desenvolvimento, por exemplo, como eu já falei, né, na arquitetura, na engenharia, posso falar no direito, a língua, né? Muitos monumentos e construção estão presentes em diversos territórios, que fazia parte aí desse grande Império Romano. Essa imagem que vocês estão vendo aí ao lado, né, uma das mais famosas construções romanas, que é o Anfiteatro Flávio, né, conhecido como Coliseu, né, a gente conhece ele como Coliseu. Nesse tipo de construção eram realizados os espetáculos, né, públicos, como as lutas de gladiadores. Nesse tipo aí, nesse anfiteatro, é o local aí de diversão dos romanos, né? O Coliseu Romano. Então, primeiramente eu vou falar aqui da língua, tá bom? O latim, pessoal, ele surgiu na região do Lácio, região onde a cidade de Roma foi construída. Aí, com a expansão militar romana, quando eles iam conquistando mais territórios, o latim falado pelos soldados e camponeses romanos, que é aquele latim mais vulgar, foi se misturando, né, a línguas dos povos conquistados. Aí dessa mistura se formaram as línguas que a gente conhece como neolatinas, as línguas que derivaram desse latim. E quais são as línguas que derivaram do latim romano? Cita exemplo o português, a nossa língua, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. São algumas dessas línguas neolatinas. Outro aspecto que a gente pode falar é a engenharia romana. No campo, pessoal, no campo da construção, os romanos desenvolveram importantes técnicas e conhecimentos. Alguns dos melhores exemplos da engenharia que eu poderia falar para vocês, romanas, são as casas de banho, né, que é as termas, as estradas romanas, né, e os arquedutos.
Os arquedutos são aqueles canais que serviam para transportar água, os canais aéreos, né? Então, dentro da engenharia romana, a gente pode citar esses exemplos. Outro aspecto que eu queria falar para vocês é a área do direito romano. Os romanos também se destacaram nessa área. A própria palavra justiça é de origem romana, pois vem daquela palavra latina jus, né, quer dizer direito. Só que quando estava durante a República Romana, que essas leis eram criadas pelos patrícios, né, pela elite romana, os plebeus exigiram que esse código fosse escrito. Eles estavam sendo prejudicados. Então, ali por volta do século V a.C., foram elaboradas as leis das 12 tábuas, né, a base do direito romano. Depois, os juristas romanos criaram uma série de outras leis que serve, pessoal, de base para os códigos civis de muitos países da Europa e também da América Latina. Essas obras, né, de direito, essa extensa obra, nos permite conhecer o direito romano e esse direito influenciou vários outros códigos civis atuais, inclusive do Brasil. Então você vê aí como os romanos têm uma grande contribuição, né, em várias áreas, em vários campos, para as sociedades atuais. Então, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou passar uma atividade de pesquisa para vocês, né? Essa atividade aí que está mostrando aí no vídeo. E essa atividade é só uma questão e vocês vão fazer uma pesquisa. Vou fazer a leitura aqui. A cultura romana da antiguidade deixou diversas heranças materiais e imateriais, ainda presentes nas sociedades contemporâneas, né, na atualidade. Identifique exemplos dessa contribuição, separando-os em categoria no quadro a seguir. Então você vai procurar, né, pesquisar exemplos de contribuições na área da arquitetura, na área da engenharia, na área da língua, escultura, da área da religião, da ciência e das leis. Olha que eu já falei aqui da língua, já falei das leis, né? Já falei aí da engenharia nesse vídeo. Então vocês procuram os outros, façam uma pesquisa. Então, pessoal, nossa aula de hoje era essa. Então, tenham todos bons estudos e até a próxima aula.